Vamos, irmãos, abrir para a nossa edificação espiritual o Evangelho de João, capítulo 21, versos 1 a 17. Jesus aparece a 7 discípulos. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e mais 2 de seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Respondeu-lhes, disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão, lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, esse diálogo aqui que nós acabamos de ler, entre Jesus e Pedro, ele tem uma significação muito especial, porque nele nós vamos encontrar uma atitude que Jesus teve, que nós devemos também nos apropriar o resto de nossas vidas, que é o quê? A capacidade de perdoar. A capacidade de perceber o que é o verdadeiro perdão que Jesus nos ensina através da leitura desse texto aqui. Na verdade, o texto nos ensina a busca de Jesus por um homem, e nesse caso aqui, essa pessoa, esse homem era Pedro, que cometeu pelo menos 2 grandes deslizes, que magoariam profundamente qualquer ser humano, qualquer pessoa, qualquer um de nós que estamos aqui hoje, principalmente por causa desses 2 deslizes se remeterem a desvios de conduta. Não é? Quando alguém comete um desvio de conduta, obviamente a decepção, a frustração, o impacto em nossas vidas, em nosso coração é maior ainda. Mas quais seriam esses 2 grandes deslizes que Pedro cometeu, que mesmo assim Jesus vai em busca dele? O primeiro deslize, queridos, a gente pode perceber no verso 17, que nós lemos, não é? Que quando Jesus interroga pela terceira vez e pergunta: tu me amas? O que acontece com Pedro? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas. E por que Pedro ficou triste? O que aconteceu
na história da vida do apóstolo Pedro, que quando Jesus toca naquela pergunta pela terceira vez, Pedro fica completamente triste. Se nós voltarmos a nossa Bíblia lá no capítulo 13 do Evangelho de João, nós vamos ver que João aqui faz uma afirmação, versos 36 a 38, há uma questão interessante aqui, irmãos. João 13, 36 a 38, perguntou-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Respondeu-lhe Jesus, para onde eu vou, não me pode seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Aí com a personalidade de Pedro, né, bem, vamos dizer assim, espontânea, bem explosiva, replicou-lhe Pedro, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Fez aqui uma afirmação pública, né? Respondeu-lhe Jesus, darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues três vezes. Se nós formos lá agora, lá para o capítulo 18, versos 25 a 27, nós vamos ver a cena final da negação de Pedro por 3 vezes, irmãos. 18, 25 a 27. O título diz assim, de novo, Pedro nega Jesus. Lá estava Simão Pedro, aquintando-se, e perguntaram-lhe, pois, és tu, porventura, um dos discípulos dele? Ele negou e disse, não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou, não te vi eu no jardim com ele? De novo, Pedro negou, e no mesmo instante, cantou o galo. Sabe, irmãos, você fazer uma afirmação pública, dizendo que nunca abandonará Cristo, e pelo contrário, não é? Por ti darei a própria vida. Faz uma afirmação pública e depois nega, não somente uma, mas 2, 3 vezes, isso é sinal de covardia, não é? Um dos atos mais repugnados pelos seres humanos. E esse foi um ato que Pedro teve ao negar Jesus 3 vezes, um ato de covardia. Primeiro deslize de Pedro. Mas há um outro deslize, até pouco citado pelos pregadores, pior do que esse. Um segundo grande deslize de Pedro, que foi o quê? Abandonar o projeto da salvação. Olha que coisa impressionante. O segundo grande deslize de Pedro foi abandonar o projeto da salvação. Se nós voltarmos a nossa Bíblia, lá no Evangelho de Mateus, Mateus 16 a 19, há aqui uma afirmação importante, um comissionamento, um direcionamento que Jesus dá a respeito da vida de Pedro. Mateus 16 a 19, o texto diz o seguinte, irmãos. Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, o apóstolo Pedro, discípulo Pedro, está afirmando, reconhecendo que Jesus é o Messias, é o enviado de Deus, o Deus Emanuel, o Deus conosco, que veio o quê? Salvar e resgatar os homens do lamaçal do pecado. E o texto segue, então Jesus afirmou, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Aqui Jesus está efetivamente comissionando a Pedro para ser um dos grandes líderes da igreja primitiva logo após o seu retorno, né, a sua ascensão, o seu retorno para o céu. É interessante, irmãos, que depois de Pedro passar 3 anos junto com Jesus Cristo, aprendendo de Cristo, vendo os milagres e os ensinamentos de Jesus Cristo, junto com os demais apóstolos, percebendo esse comissionamento que Cristo dá a ele, na hora que Cristo mais precisa de Pedro, que Jesus foi
crucificado, morto, sepultado. Já era a terceira vez que Jesus aparecia após sua ressurreição, já iria, não é, ascender aos céus. Precisava então que esse grande líder assumisse, vamos dizer assim, a liderança da igreja primitiva. Cadê Pedro? No início do texto básico, onde que foi parar Pedro? Estava lá pescando. Pedro efetivamente voltou a fazer o quê? A praticar a antiga profissão dele de pescador. Na hora que mais se espera de Pedro, Pedro abandonou o projeto da salvação, estava lá pescando. Sabe, irmãos, um abismo puxa outro abismo. Mas por que Pedro estava fazendo isso? Olha, irmãos, acho que ele devia estar tão decepcionado por ter feito uma afirmação pública e depois negar Jesus 3 vezes. E quando a pessoa começa a se afundar, não é, nas frustrações da vida, quando ela começa a ficar decepcionada com ela mesma, ela vai se afundando. Pedro deve ter pensado: eu não sou capaz, eu não tenho, não é, efetivamente moral nenhuma para conduzir a igreja de Cristo. Eu vou pescar, vou voltar a fazer o que eu efetivamente trabalhava. E de quebra, além dele fazer isso, ele carregou, né, um grupo juntos. Se a gente perceber aqui, foi uma turma, né? Foi Dídimo, Tomé, o Dídimo, Natanael, os filhos de Zebedeus e mais 2 de seus discípulos. Além dessa frustração, ele carregou um grupo juntos. Sabe, irmãos, já imaginaram? Você, por exemplo, vamos pegar um caso prático aqui, é dono de uma empresa, você tem um filho, você programa toda, não é, uma sucessão para que o filho assuma a empresa na época que você não poder mais, não tiver mais condições físicas, emocionais. Aí você forma esses seus filhos nas melhores escolas, você treina o seu filho, você faz ele passar por todos os escalões da empresa, e aí o dia que você não pode mais dirigir a empresa porque a idade chegou, a alimentação física chegou, a alimentação mental chegou, você fala assim: filho, assume agora. Ele fala assim: não é isso que eu quero para a minha vida, não. Não tem nada contra fazer artes não, viu, pessoal? Mas eu vou fazer artes lá na Europa e vou para lá. Já pensou, irmãos, que frustração para esse pai? Quando você mais contava que o filho assumisse, ele vira as costas e fala assim: não é isso que eu quero para a minha vida. Foi mais ou menos isso que aconteceu com Pedro. Quando Jesus mais precisava de Pedro, cadê Pedro? Estava lá pescando, em função dessas sequências de acontecimentos que a gente buscou aqui. Mas, meus irmãos, no texto que nós lemos, nós percebemos que Jesus Cristo não desistiu do ser humano Pedro. Ele não desistiu. Ele foi em busca de Pedro e deu a ele a oportunidade de quê? Deu uma nova chance, né? Uma oportunidade de Pedro confessar o seu amor por ele e, além do mais, de reafirmar a vocação de ser esse líder, não é, esse grande líder da igreja primitiva, que afinal foi o apóstolo Pedro. Jesus, irmãos, vai em busca de Pedro completamente desprovido de mágoa, de rancor, de ressentimento. Pelo contrário, não é? Ele estende a mão a Pedro, ele puxa Pedro de volta e vai lá e comissiona efetivamente a Pedro, e Pedro passa a ser esse grande líder que a igreja de Cristo necessitava nesse momento singular, não é, dos cristãos, que era basicamente o início do reino de Deus aqui na terra com a ascensão de Jesus Cristo. E aí vai Jesus Cristo em busca de Pedro, não é? Tira ele lá daquele local, oferece lá uns peixinhos e pães e vai e diz para Pedro: Pedro, eu conto com você. Você é essa pessoa. E olha, né, tem gente que às vezes está disposta a perdoar, mas primeiro passa na cara: ó, Pedro, né, você falhou comigo 3 vezes, você está abandonando o projeto de salvação. Não, Jesus Cristo não fala nada disso para Pedro. Simplesmente estende a mão para Pedro, fala o amor que ele tem por Pedro, e Pedro retribui esse amor, e Pedro, irmãos, neste instante, ele é resgatado. Pedro é colocado de volta ao posto qual Jesus Cristo previu para ele ser esse grande líder.
Sabe, irmãos, essas são as características de um verdadeiro perdão, que a igreja, que todos nós temos que nos apropriar. Esse exemplo de Cristo, que vai em busca de alguém completamente desprovido de mágoa, de rancor, de ressentimento, e ainda confessa, revela o seu amor para com essa pessoa e resgata essa pessoa do caminho, né, dessa linha perdida que Pedro estava adotando. Eu queria então, irmãos, dividir com vocês 4 características do verdadeiro perdão, que é esse exemplo aqui que nós vimos de Jesus Cristo. Quais são essas características do verdadeiro perdão que Jesus nos ensina através desse texto que nós lemos? Irmãos, primeira característica do verdadeiro perdão, o perdão que Deus coloca em nosso coração, é que o perdão ele deve ser exercido pelo ofendido, independentemente do ofensor buscar o perdão. Olha que afirmação difícil, não é? Eu vou perdoar se ele se arrepender e vir aqui me pedir perdão, aí eu perdoo. Mas não é isso que Deus requer de nós, não é isso que Deus exige de nós. Ele exige algo muito mais profundo e impactante, porque ele fala assim, olha, vocês devem perdoar independentemente do ofensor buscar o perdão. Difícil isso, né, irmãos? Mas foi assim que Deus fez conosco. Nós só nos arrependemos dos nossos pecados e reconhecemos a necessidade de um Salvador e buscamos perdão pelas nossas faltas, porque Deus agiu primeiro em nosso coração, através da regeneração. O arrependimento ele é fruto do quê? Da regeneração. Deus tira de nós um coração de pedra e coloca um coração de carne. E ali nasceu um novo homem, nasceu uma nova pessoa. Efetivamente houve o quê? Como naquele diálogo que ele trava com Nicodemos, olha, importa-vos nascer de novo. Esse novo nascimento é um novo nascimento espiritual, mas é a regeneração, esse novo nascimento. E aí, uma vez vivos, uma vez com um coração de carne, uma vez regenerados, nós conseguimos pensar e refletir e se arrepender e, acima de tudo, reconhecer que nós precisamos de um Salvador. Aí, assim que a gente busca a Deus e diz, estamos arrependidos pelos nossos pecados. Mas é porque Deus agiu primeiro em nossas vidas, irmãos. E é assim que Ele quer, Ele requer de nós. Sabe por quê? Se Deus fosse esperar a iniciativa nossa de se arrepender e buscar perdão, não tinha um salvo até hoje. A gente não ia. Uma vez mortos os nossos delitos e pecados, nós não teríamos essa capacidade de perceber, de compreender o reino espiritual e buscar a Deus e se arrepender e pedir perdão pelos nossos pecados. Então, porque Deus nos amou primeiro, porque Deus nos regenerou, aí nós temos o fruto do arrependimento e aí nós buscamos o perdão. E é por isso que nós temos que perdoar, independentemente da pessoa te pedir perdão ou não. Nós temos diversos exemplos bíblicos nesse sentido. Não é? No caso da mulher adúltera, lá em João 8:11, que as pessoas já iam apedrejá-la, Jesus vai e intervém, através da intervenção de Cristo, as pessoas jogam fora as pedras e vão embora, e ele pergunta assim, mulher, ninguém te condenou? Ela fala assim, não, Senhor, então nem eu te condeno, vá e não peques mais. Lucas 23:34, Jesus lá está na cruz, já à beira, né, de expirar, à beira de descer ao Hades, ele diz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Expressão de Jesus na cruz. Perdoa, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. Irmãos, Estevão, um dos grandes diáconos da igreja primitiva, já uma das últimas palavras que ele faz ao expirar, ele pede a Deus para que não impute o pecado dessas pessoas que estavam apedrejando a ele. Ele estava ali expressando, através de um coração amoroso, o perdão aos matadores dele. Olha que coisa impressionante, que coisa impactante. Sabe, irmãos, eu demorei muito a perceber isso, que a gente tem que perdoar as pessoas, independentemente se a pessoa te procurou, te pediu perdão.
porque isso é o que Deus requer de nós. Quando eu era, não sou tão jovem assim mais, mas quando eu era jovem, o jovem, por natureza, ele é romântico, né? Acho que todo mundo é gente boa, né? Todo mundo é honesto, todo mundo é tranquilo. E eu também, pensava assim. E eu tinha um companheiro, um colega, um irmão, entre aspas, um irmão na igreja. E esse irmão parecia ser um irmão muito espiritual, esse jovem. Ele via à frente, dirigia o louvor, na condução do louvor, ele falava palavras belíssimas que tocavam o nosso coração, parecia ser aquele jovem comprometido com a obra, parecia ser aquele jovem que estava um pouco mais acima do que a gente no plano espiritual, pelas belas palavras que ele conduzia ao louvor. Uma vez ele chegou no meu trabalho, preocupado, e falou assim: Wallace, por favor, me empresta dinheiro. Estou numa situação difícil, preciso de dinheiro emprestado. Não sei se vocês já passaram por isso, Mas eu falei para ele: rapaz, eu não tenho dinheiro para te emprestar. Ainda mais faltando 10 dias para o pagamento. Quem é assalariado sabe disso. Vai chegando o dia do pagamento, já acaba o dinheiro todo mesmo, E ele falou assim: você tem cheque especial? Eu falei: cheque especial tem. Então me arruma o dinheiro do cheque especial. Isso era numa sexta-feira. Que na outra sexta eu te pago. Sem problema nenhum, você não vai ter prejuízo nenhum. E com juros do cheque especial, o juro que der lá no extrato lá, eu te pago, não tem problema não, mas eu preciso desse dinheiro, meu irmão, me empresta, em nome de Jesus, me empresta esse dinheiro. E aí, o Wallace foi, fez o checão lá e emprestou o dinheiro. Meus irmãos, chegou na sexta-feira, nada. Nem, porque quando a pessoa é bem intencionada, se dá o dia do pagamento, não tem condição de pagar, liga pelo menos dizendo: fulano, deu um problema, não vou poder te pagar, vou ter que rever esse prazo. Mas não disse nada. E aí, domingo, estou eu lá no culto, falei: fulano, você ficou de sexta-feira me pagar, o cheque especial está lá, juros. Gente, vocês já viram juros de cheque especial? É um negócio de doido, Quase 7, 8, 9% ao ano, vira uma bola de neve. E aí você: não deu, inventou 300 mil desculpa, mas eu vou te pagar. Eu falei: mas me disse pelo menos quanto você vai pagar. Não, quarta-feira eu te pago. Aí deu quarta-feira, nada. Meus irmãos, no outro domingo, eu já cheguei, já chateado da vida, e já peguei um pouco mais pesado com ele. Rapaz, olha, eu acho que você tem que ser um homem de palavra. Já comecei, e acima de tudo, se nós somos irmãos, você colocou uma situação: não, mas é porque da minha mãe, foi situação não sei o quê, eu não tenho, e aí botou a mãe dele na jogada. Eu liguei para a mãe, a mãe me deu um brigueiro. Eu falei: olha, não tem nada a ver com a história, você que emprestou para ele, problema seu, ele não vem me perturbar não. Eu até aprendi que a gente tem que cobrar o devedor mesmo, esse pai, mãe, nem... E ela estava lá e me deu até um sabão, mas é porque ele tinha citado a mãe. Meus irmãos, eu sei que o tempo foi passando, aí ficou constrangedor, ele já mudou de igreja, porque ele não teria mais coragem de ficar lá dirigindo louvor e eu sentar no banco da frente olhando para ele assim, Tá. E aí, quando a pessoa está em pecado, está alguma coisa errada, a primeira coisa que ela faz, ela vai pulando de galho em galho, e foi para outra igreja. E aí a gente foi perdendo contato, mas nada ele pagar a dívida. Meus irmãos, isso está me fazendo muito mal, porque eu ficava olhando assim: como é que pode um negócio desse? E cidade pequena, Vitória é uma capital pequena, e de vez em quando a gente saía e não tinha como nos encontrar. Vinha na pizzaria, aí estava ele lá. Falei: dinheiro para pagar a pizza ele tem, mas para pagar eu não tenho não. É na época do celular, daqueles de tijolinho, você botava, o celular tão grande. E aí eu via ele lá com aquele celular menorzinho, que era caríssimo. Aí eu ficava pensando: dinheiro para me pagar eu não tenho não, mas para comprar o celular de primeira linha ele tem, E isso ia me fazendo mal. E depois ele sumiu. Aí passou um tempo, nunca mais vi ele. Aí eu perguntei ao amigo comum, falei: cadê fulano? Você não está sabendo não? Foi para o seminário. Meu Deus do céu, não vou escrever uma carta lá para o diretor do seminário, não é possível que ele vai ser pastor. Não é possível um negócio desse. Meus irmãos, mas isso estava me fazendo tão mal, mas tão mal, estava atrapalhando até minha comunhão com Deus. Até que um dia, como diz o pessoal aí, caiu a ficha.
Eu comecei a perceber, falei, mas, gente, esse dinheiro não me fez falta, né? Consegui cobrir o cheque especial, não me privou de nada, estou com meu dinheirinho guardado na poupança, acumulei recursos, para que eu estou assim? Para que isso, gente? Meus irmãos, olha, foi como se eu tirasse um peso de cima de mim. Eu falei assim, meu Deus, muito obrigado porque eu tenho saúde, estou com recurso, tenho família, tenho emprego, pena dele, né? Que sujeito é esse? Irmãos, quando eu falei assim, quer saber uma coisa? Fulano está perdoado. Olha, foi como se te arrancasse um peso de cima de mim, te tirasse aquela angústia. Eu passei a viver em paz, tranquilo, feliz, em plena comunhão com Deus. Quando eu tive essa capacidade de perdoar, não é, esse nosso irmão, independentemente dele me pagar ou não, o dinheiro, olha, para mim, essa altura do campeonato não fazia diferença nenhuma. E eu percebi isso, irmãos, que a gente tem que perdoar, porque, sabe para quê? É melhor para nós. Nós vamos ser mais felizes, vamos ter um coração mais leve, vamos ter um coração mais feliz, vamos melhorar nossa comunhão com Deus. E é por isso que a gente tem que perdoar as pessoas, independentemente se ela vai te procurar ou não. É interessante que Deus faz as coisas tão perfeitas que quando eu arranquei isso da minha vida, não é? Esqueci isso, no sentido de que está perdoado, não queria mais o dinheiro, passou um tempo, ele me ligou, olha, eu queria te pagar aquela dívida. Até isso Deus estava me mostrando, está vendo? É o tempo, né? É o tempo que eu quero. Aí eu nem queria mais o dinheiro, porque o dinheiro me faz falta. Não, mas eu faço questão de pagar, não sei o que, tal. Tá bom, me dá esse dinheiro sem juros. E aí eu falei assim, a primeira pessoa que eu vi pela frente, eu vou passar o dinheiro, que eu já tinha, né, colocado no meu coração que eu não queria mais o dinheiro, e efetivamente fiz isso, irmãos. Mas essa é uma primeira característica do verdadeiro perdão. Nós temos que perdoar as pessoas, independentemente se elas te buscaram e te pediram perdão ou não. Sabe por quê? É melhor para nós. E é melhor nós em relação a Deus. Mas, irmãos, segunda característica do verdadeiro perdão. O perdão ele deve ser exercido tantas vezes quanto fomos ofendidos. Não há limites para perdoar. Aí alguém pode estar sentado no banco e falar, mas nós lemos um texto aqui na liturgia que fala lá que nós temos que perdoar 70 vezes 7. Então, 70 vezes 7 dá 490 vezes. Deu 491, acabou, né? Não dá mais para perdoar. Irmãos, isso aí, obviamente, vocês leram um texto, estava lá na liturgia, é que Jesus Cristo, ele estava dizendo para Pedro lá, olha, é 7 vezes? Não, 70 vezes 7, ou seja, isso é infinito, é muito mais. Se eu não me engano, se eu não esqueci português, isso, se eu não me engano, eu acho que é hipérbole, né? Essa comparação para cima. Mas Jesus Cristo está dizendo isso, não há limites para se perdoar. Nós temos que perdoar sempre. Difícil isso, né, irmãos? Mas Deus é que é isso de nós. Terceira característica do verdadeiro perdão. Mais difícil ainda do que as duas primeiras características. Olha que coisa importante. O perdão, irmãos, não é uma questão emocional. Escrevam e anotem isso daí. O perdão não é uma questão emocional. Nós não podemos ser controlados por sentimento que os outros produzem em nós. Nós não podemos ser controlados por sentimentos que os outros produzem em nós. Eu vou dar um caso prático. Eu trabalhei no Banco do Brasil muito tempo, e eu era gerente geral de uma agência, e tinha um cliente que era intragável. Um homem era azedo, mal educado, chato, enjoado, nada estava bom, tudo estava ruim, reclamava de tudo. O duro que o homem falava que era evangélico. Ele dizia lá, quando o homem entrava na porta da agência, os funcionários só faltavam se esconder debaixo da mesa, que ninguém queria atender esse homem. E ele gostava, obviamente, de um certo status, ele corria direto na minha mesa, estava lá a plaquinha, gerente geral, gostava de ser atendido pelo gerente geral. Mas olha, era realmente, assim, tinha que ter paciência para lidar com ele, porque ele era uma pessoa muito amarga, né? Muito amarga. E um dia um colega meu de trabalho falou, rapaz, eu não sei como é que você aguenta esse homem. Eu já tinha perdido paciência, não é? E mandado ele para aquele lugar. Eu falei assim, rapaz, o dia que eu fizer isso, ele passou a controlar a minha vida.
O dia que ele fizer isso, ele passou a controlar a minha vida. Irmãos, nós temos várias pessoas que são teleguiadas pelos outros, são controladas pelos outros, porque vivem à base da reação dos outros na vida delas. E a gente aprende com o verdadeiro perdão que nós não devemos ser assim. Nós não podemos ser controlados por sentimentos que os outros produzem em nós. Porque, olha, se assim a gente proceder, aí a gente vai passar realmente a ser teleguiado. Se alguém é mal educado com a gente vai ser mal educado. Se alguém é grosso, nós vamos ser grossos. Se alguém grita, nós vamos gritar também. Mas Deus não quer isso da gente. Ele não quer. Pelo contrário, Ele quer muitas vezes que nós produzimos sentimentos opostos. Isso é importante, irmãos. Sabe, irmãos, mesmo nossas emoções sendo danificadas pelos outros, a gente não pode levar isso em conta na hora de exercer o perdão. Porque perdão significa obediência. Perdão significa obediência à ordem de Deus de perdoar. E aí, nesse caso da obediência, muitas vezes nós temos que suplantar a nossa decepção, a nossa frustração, a nossa emoção danificada, em obediência à palavra de Deus. Porque se a gente condicionar, irmãos, a cura de que algo marcou em nossas vidas, ao esquecimento, então, daquilo que nos magoou, para perdoar, olha, não vai ter nenhuma pessoa perdoada. Sabe por quê? A quarta e última característica do verdadeiro perdão, irmãos. O perdão não nos faz esquecer dos fatos que nos magoam. Aquele ditado, quem perdoa, esquece, não é verdade. Nós não temos uma tecla que tem lá, delete, com o computador, que vai tudo lá para a lixeira, depois você manda aquilo lá para o espaço e não se sabe mais. O ser humano não é igual ao computador. Deus nos criou com a capacidade de raciocínio, de memória, que guarda tudo em nossas mentes. Tudo. Coisas boas e coisas ruins. Ficam guardadas em nossas mentes para o resto da vida. O que o perdão faz, então, irmãos? Efetivamente, o perdão ele faz com que a gente não se ressinta mais daquilo. Perdão, ele elimina o ressentimento, ele elimina a mágoa, ele elimina o rancor, ele efetivamente faz com que a gente tenha paz e que aquela ferida seja curada. Mas vai ficar ali uma cicatriz. Você vai perceber, você vai lembrar daquilo, mas aquilo não vai mais te ressentir, te magoar. Isso que é o verdadeiro perdão. Às vezes alguém pode estar pensando assim, mas tem uma passagem lá na Bíblia, se eu não me engano, está lá em... não me lembro mais, mas diz o seguinte, que Deus perdoa os nossos pecados e deles não mais se lembra. E aí nós queremos tomar posse disso e achar que nós também somos assim, irmãos. Mas efetivamente, Deus está dizendo o seguinte, que Ele perdoa os nossos pecados e nunca mais vai nos cobrar essa dívida. Efetivamente é assim. Que nós, seres humanos, vamos ficar com isso na mente, com esse fato, que vai marcar a sua vida. Mas quando a gente perdoa, sai tudo coisas ruins. Você não lembra mais daqueles fatos de maneira negativa. Nem ressentimento, nem rancor, nem mágoa. Vai lembrar, mas ali vai estar uma cura, vai estar uma cicatriz, mas vai estar curado. Efetivamente, é assim que a gente deve proceder com essas 4 características do verdadeiro perdão. E eu queria caminhar já para o final, fazer uma aplicação disso. Fazer uma aplicação das características do verdadeiro perdão. Da parte de quem vai exercer o perdão. Se alguém te ofendeu, meu irmão, você está chateado, está magoado com o pai, com a mãe, com o cônjuge, com o filho, com um amigo, com um colega de trabalho, com algum irmão da igreja, qual é o nosso procedimento? Da parte de quem vai exercer o perdão. Queria fazer algumas aplicações, então. Primeiro procedimento. Meus irmãos, nós reconhecemos que nós estamos na mesma condição do pecador. Olha, meus irmãos, nós não somos nem melhores nem piores que ninguém.
Essa primeira atitude para a gente poder perdoar alguém é saber que a gente também está na mesma condição. Olha, se nós temos a salvação em Cristo Jesus, os méritos não foram nossos. Os méritos que são de quê? De Cristo Jesus, que morreu na cruz e nos purificou, nos salvou de todo pecado. Então, se nós estamos aqui hoje, podendo participar desse culto belíssimo, é por quê? Porque, efetivamente, nós devemos a Jesus Cristo. Não foram méritos nossos. Não é? Se fosse depender da nossa conduta ilibada, olha, não tinha uma pessoa aqui. Porque todos nós somos pecadores, todos nós falhamos um para com os outros em algum momento em nossas vidas. Segunda aplicação, eu queria fazer da parte que vai de quem exerce o perdão, de quem deve perdoar. Nós devemos, sim, reprovar a atitude dos faltosos. E temos que deixar claro isso. Olha, eu não concordei com aquela atitude, eu não concordei com aquela conduta, isso eu tenho que manifestar, eu tenho que deixar claro para essa pessoa, para outras pessoas. Mas nós devemos amar o pecador, nós devemos amar a pessoa. Condenamos o ato, mas nós devemos amar as pessoas. Nós não podemos, irmãos, ter a atitude de rejeitar o pecador. Afinal, lá está um ser humano igualzinho a nós, nem melhor, nem pior. Aliás, se a gente começar a querer fazer seleção de pessoas para a gente poder tratar no dia a dia ou a gente receber na nossa casa, nós corremos o sério risco de terminarmos a nossa vida sozinhos. Eu não recebo aquela pessoa lá na minha casa porque ele é um adúltero. Eu não recebo aquela pessoa na minha casa porque eu sou negador. Mas, meus irmãos, para Deus não há classificação de pecados. Não há classificação de pecados. Aí você não vai poder receber nem o adúltero, nem o negador, mas nem o mentiroso, nem o fofoqueiro, nem o maldizente, nem a prostituta, ninguém. Porque todos nós somos pecadores, a gente tem que tomar cuidado com isso, efetivamente, porque senão a gente pode acabar sozinho. Porque todo mundo tem uma falha nas nossas vidas, todos nós somos pecadores. Uma outra aplicação que eu queria fazer, da parte de quem vai exercer perdão, meus irmãos, é reconhecer que a queda de uma pessoa não invalida as demais ações dela. Olha que interessante. A gente às vezes tem a mania de querer jogar no lixo um passado de uma pessoa porque ela errou e falhou. Eu passei por uma experiência muito impactante, num passado já um pouco distante. Eu era presbítero, membro do conselho da igreja, e o pastor da igreja, ele se envolveu com uma pessoa, uma membro da igreja, ela era desquitada, e no caso de adultério mesmo, ele abandonou a família, abandonou o pastorado para ficar com essa pessoa. E aí causou uma comoção muito grande na igreja, e as pessoas falavam, nossa, e aquela mensagem que ele falou que tocou o nosso coração, querendo assim que invalidar. Meus irmãos, ele foi usado na época, no momento próprio. As mensagens que ele trouxe, que muitas vezes falou o coração, trouxe arrependimento, ele foi instrumento de Deus, não é porque ele falhou agora que invalidou todo o seu passado. A gente tem que tomar cuidado com isso, e a gente generalizar e achar que todo o passado agora está inválido. Tem uma pessoa que eu não sou muito fã não, mas que escreve livros, escreveu livros maravilhosos que falam no nosso coração, com um verdadeiro ensinamento. Hoje está caminhando por um caminho que eu não concordo muito, mas pastor Caio Fábio, ele escreveu livros maravilhosos. Nem por isso eu vou rasgar toda a produção que ele fez, porque há livros hoje ainda importantes que ele escreveu. Não é porque ele caiu, pecou, está indo para um caminho que até eu não concordo, mas nós temos que aprender a separar essas coisas, meus irmãos. Sabe por quê? Se eu levar isso a sério, eu tinha que até arrancar aqui as cartinhas de Pedro, da Bíblia. Se a gente for reparar, abram a Bíblia lá em Gálatas 2. Gálatas 2, 11 a 14.
Olha que interessante aqui. Olha o que aconteceu com Pedro, já líder da igreja, já restaurado, já comissionado, não é? Esse grande apóstolo, fazendo milagres e tudo. O que aconteceu com o apóstolo Pedro? Gálatas 2, 11 a 14, diz o seguinte: quando, porém, Cefas aqui é Pedro, não sei se na tradução já diz que é Pedro aí, veio a Antioquia, isso é Paulo falando, né, meu irmão, apóstolo Paulo, resistir-lhe o quê? Face a face. Você sabe o que é isso? Olhar no olho da pessoa, né? Cara a cara. Porque se tornou o quê? Repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comi com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: sendo tu, judeus, vive como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? E aí, o apóstolo Paulo dá um sabão aqui no Pedro, efetivamente, porque ele estava fazendo acepção de pessoas, estava dissimulando, mas nem por isso a gente desconsiderou o que Pedro escreveu, o que Pedro fez, meus irmãos. Todos nós estamos sujeitos a erros. Aquele que está de pé, cuidado, né? Fique alerta, porque a qualquer momento nós podemos o quê? Tropeçar e cair. Uma outra aplicação que eu queria fazer junto aos irmãos, já estou caminhando para o final, queridos, é reconhecer que, na verdade, tudo que acontece em nossas vidas fica registrado para sempre em nossa memória. Não é? Perdão não é amnésia. Perdão é não permitir que esses sentimentos passem ao quê? Estragar a nossa vida. Perdão é não permitir que esses sentimentos passem a determinar a nossa conduta e o nosso comportamento. É como uma cicatriz. Você sabe onde está, mas não produz mais dor e também não produz mais nenhum ressentimento. Finalmente, irmãos, a última aplicação que eu queria fazer da parte de quem vai exercer o perdão é reconhecer que o ato de perdoar é uma das maiores oportunidades que nós, como crentes, temos de dar um testemunho inigualável de fé em Jesus Cristo. Porque amor e perdão não andam separados, meus irmãos. Amor e perdão andam juntos. Só há perdão quando há amor. Só há perdão quando há amor. João 13, 35 diz o seguinte: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor um com os outros. Nós só seremos reconhecidos como verdadeiros crentes, discípulos de Jesus, quando nós tivermos amor um para com os outros. E quem tem amor, perdoa. Eu travei um diálogo muito difícil com um tio meu, cético, agnóstico, um homem duro no sentido assim de questionar a fé. Até recentemente foi esse diálogo, ele questionando o procedimento de duas tias minhas, não é, que são irmãs de carne e irmãs crentes, as duas crentes. Ele falou assim: Wallace, eu não consigo entender fulano e fulana, para mim elas não são crentes, porque elas não se toleram, elas brigam uma com a outra, elas não se perdoam. Me explica isso. Eu não tinha explicação. Não tinha explicação, Se duas pessoas se dizem crentes, né, vivem as tuas, brigando, falando uma mal da outra, não se toleram. Não tive explicação. Falei com ele, tio, realmente para ser um verdadeiro crente, tem que caminhar mais um pouco aí para entender essa relação. Porque onde há amor, há perdão. Mas e da parte de quem errou? Você que errou, você que precisa pedir perdão. O que a gente tem que fazer? Qual é a nossa atitude? Meus irmãos, não importa quão seja difícil a gente pedir perdão, mas essas palavras estão entre as mais importantes da nossa vida. Uma vez que a gente diz isso,
trazem libertação, trazem cura, trazem alívio, trazem uma vida plena de paz e felicidade. E é por isso que a gente tem que, muitas vezes, reconhecer o nosso erro e pedir perdão. Irmãos, também, quem vai pedir perdão é lembrar que pedir perdão não nos faz perder o respeito dos outros. Pelo contrário, é um ato de coragem, é um ato nobre que a gente tem. É um ato de uma pessoa bem resolvida na vida, que sabe que errou, que sabe que precisa consertar esse relacionamento. Finalmente, irmãos, da parte de quem vai pedir perdão, a última implicação que eu queria fazer é que reconhecer que nós erramos e falhamos um com os outros de muitas maneiras. Se nós tivermos dificuldade de pedir perdão e de perdoar, nós temos que buscar em oração a Deus para que coloque essa atitude em nossos corações. E olha, é persistir, né? O crente ele tem que ser persistente. Fala, Senhor, dá-me essa capacidade. E colocar isso de joelhos e orar, porque Deus age na vida dos seus filhos quando assim a gente pede de todo o coração. Irmãos, a mágoa, ela escraviza o ser humano, mas o perdão liberta ele. Quem não perdoa, irmãos, não tem paz, não vive plenamente. Quem não perdoa, como nós também lemos aqui na oração que Jesus nos ensinou, não pode ser perdoado. Parafraseando aqui um grande pregador da nossa igreja, reverendo Hernandes Dias Lopes, uma vez ele disse o seguinte: o perdão é a faxina da mente, a asepsia da alma, o grito da liberdade do coração. Então, irmãos, nós precisamos dar esse grito e termos o coração libertos em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e coloque em nós essa atitude para com todos. Amém.